A Jovem Pan Patos batizou oficialmente aqui no Alto Bela Vista este estúdio de Estúdio Edilson Guimarães. Autoridades municipais e da imprensa participaram da solenidade de descerramento da placa neste fim de semana. Durante a manhã desse sábado, dia 24 de junho, foi realizado no pátio da Jovem Pan Patos mais uma homenagem ao ex-diretor de jornalismo da casa, Edilson Pereira Guimarães, que faleceu no dia 4 de fevereiro deste ano, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Na oportunidade, foi realizada a cerimônia de descerramento da placa, em que batiza o principal estúdio da emissora com o nome do radialista e advogado. Edilson Guimarães atuou em diversas emissoras da região, como a Rádio Planeta de Carmo do Paranaíba, a Rádio Princesa de Lagoa Formosa e no Sistema Clube de Patos de Minas. Mas foi na Jovem Pan Patos que Edilson cravou de vez o seu nome na história, como âncora do Jornal da Manhã Patos, o principal produto da casa e que se tornou marca registrada do jornalista. O evento foi prestigiado por várias autoridades do ramo político e jurídico, como do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e um dos amigos de infância de Edilson, Dr. Nelson Messias de Moraes, que relembrou os momentos compartilhados com o colega. Olha, o Edilson foi a amizade mais longeva da minha vida. Que nós nos conhecemos crianças, passamos pela fase da adolescência, a juventude e convivemos muito intensamente já na maturidade da vida. E o Edilson, uma das pessoas mais generosas que eu conheci em toda a minha vida, uma pessoa absolutamente íntegra e dedicada àquilo que ele fazia. Naquilo que ele acreditava, ele se jogava de corpo e alma. E esta homenagem que se presta aqui hoje a Edilson Guimarães é uma homenagem justa, porque ele realmente fez da sua vida uma vida de radialista, de comunicador. Quem também reconheceu a importância de Edilson Guimarães para o mundo jurídico de Patos de Minas foi o juiz e diretor do Foro da Comarca de Patos de Minas, Dr. Rodrigo Assunção. É um reconhecimento por todo o legado que o Dr. Edilson Guimarães, o radialista, tanto como advogado, como também como locutor radialista, deixou para a cidade. E é uma justíssima homenagem que reconhece tudo o que ele fez. O promotor de justiça Paulo Henrique Delicoli lembrou os feitos de Edilson Guimarães como advogado e voluntário em ações sociais do município. Então, como operador do direito, sempre atuou de maneira austera, comprometido na distribuição da justiça, como advogado, e radialista, jornalista, cidadão, patense, cristão, sempre contribuiu para a realização das boas ações, das causas sociais, entusiasta, cristão autêntico. Para o juiz da Vara Criminal da Comarca de Patos de Minas, Vinícius de Ávila Leite, Edilson Guimarães foi um advogado ético que respeitou todos os limites jurídicos durante a sua trajetória. Advogado extremamente correto, sério, operoso, combativo, né, na defesa dos seus clientes, mas sempre com muita transparência, com muita lealdade processual. Então eu realmente tinha do Dr. Edilson a impressão daquele melhor advogado, né, aquele em que o juiz confia, trabalha descansado, porque sabe que dali não virá nenhuma surpresa. O advogado trabalhou sempre dentro das questões processuais. Representando a OAB Mulher de Patos de Minas, a advogada Cátia Andrade também não deixou de prestar a sua homenagem a Edilson Guimarães. Que o meu vínculo com o Edilson, ele é muito além da questão profissional. O meu vínculo com o Edilson é por causa da filha dele, da Maria Clara. Nós já éramos colegas de profissão, mas a proximidade que nós criamos foi que sempre que ele me via, ele fazia questão de me contar o quanto a filha dele, que era uma menina, uma das meninas que eu acompanhava no Léo, no grupo de jovens lá do Lions,
ele sempre fazia questão de dizer, olha, a Maria Clara gosta muito de você. E eu percebia que ele tinha um carinho muito grande por mim em razão disso. Então, assim, eu falo isso com muito orgulho mesmo. O diretor da antiga Rádio Integração de Carmo do Paranaíba, Geraldo Magela, que concedeu a primeira oportunidade para Edilson Guimarães no rádio, detalhou que a sua determinação o fez crescer e se tornar um dos maiores expoentes do ramo na região. Chamei ele em Carmo Paranaíba em 1984 e ele foi redigir os noticiários, né? Apenas redigindo o noticiário. Daí a pouco, na semana seguinte, ele apresentou um noticiário, a partir daí eu já passei a fazer todos os noticiários da rádio, sabe? E ele também tinha muita vontade de fazer narração esportiva. Aí eu dava um microfone para ele, um gravador para ele, ele ia narrando fora do ar, né? Depois a gente ia analisar aquilo, né? E a partir daí o Edilson, com aquela determinação que ele sempre teve, ele foi crescendo, ficou conosco lá uns 2 anos, depois veio para a Rádio Princesa de Lagoa Formosa, né? E daí continuou, formou, veio aqui para a Jovem Pan. Enfim, o Edilson fez uma trajetória muito bonita, né? O empresário e um dos sócios proprietários da Super Rádio Patos, Hilton Queiroz, relembrou a passagem de Edilson na emissora e falou com carinho a respeito da amizade que tinha com o radialista. Porque o Edilson foi funcionário da rádio, mas antes de ser funcionário da rádio, ele foi um grande amigo, um grande companheiro. O Edilson a gente encontrava em qualquer lugar, era uma festa, era um prazer encontrar. Dizem que o Edilson era muito sério, era muito exigente, mas eu não via essa exigência nele, talvez pelo carinho que a gente tinha. A gente via a amizade, o carinho dele, o entusiasmo com as coisas boas. E quem gosta de coisa boa merece coisa boa. E o Edilson está recebendo aqui hoje uma homenagem muito bonita, todo mundo homenageando e falando bem dele, porque ele é assim, ele era família, ele era competente, ele era um grande profissional. Cíntia Guimarães, filha do radialista, que também dividiu a bancada do Jornal da Manhã Patos com o pai durante vários anos, destacou a grande contribuição de Edilson para o jornalismo de Patos de Minas. Esse momento é muito especial porque traz excelentes recordações da época que eu pude estar aqui, que eu dividi a bancada com meu pai, né? E eu tenho certeza que todo mundo que é fã, que é ouvinte aí do Jornal da Manhã Patos, desde o início, lá em 2012, sabe que ele contribuiu muito para a história da Jovem Pan Patos, para a história do jornalismo patense desde o início da sua carreira. Então esse momento aqui é muito especial para todos nós, para mim, para minha família. E infelizmente, às vezes as palavras até nos faltam, porque é difícil falar. A dor da perda ainda é grande, é recente, mas como eu disse aqui agora há pouco para todos os colegas que aqui estiveram, que a dor vai dando lugar para saudade, e saudade a gente só tem de coisas boas. Então eu agradeço muito a Jovem Pan, na pessoa do Shaolin, do Humberto Neiva, pela homenagem e por todos esses anos aí de companheirismo e de dedicação também ao meu pai. Obrigada, Jovem Pan. A vice-prefeita de Patos de Minas, Sandra Gomes, destacou as principais qualidades como a seriedade e a imparcialidade de Edilson, além de mencionar o seu legado para Patos de Minas. O Edilson Guimarães, a gente sente de coração que ele teve uma relevância muito grande. Ele tem ainda uma relevância porque ele deixou um legado muito grande no que se diz respeito à retidão, à seriedade e à imparcialidade. Eu tive a oportunidade, a grata felicidade de ser entrevistada por ele e na oportunidade também eu percebi o quão grandioso ele é. Consegui enxergar além do advogado, além do radialista, que realmente ele era um homem grandioso e valoroso. Na oportunidade ele compartilhou comigo que conheceu o meu avô, né? E ele reconheceu grandes qualidades no meu avô. Portanto, através disso eu vejo que quando um homem ele consegue reconhecer que no outro homem existe grandes qualidades, é porque ele também é um homem grandioso. O presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, vereador Gladstone Gabriel, ressaltou que a homenagem prestada foi uma oportunidade para eternizar Edilson Guimarães na história da cidade. O Edilson, sem sombra de dúvida, pela excelência que realizava o seu trabalho, pela honestidade, por sua integridade, moralidade, ética, que ele exercia a sua função
e ele é uma referência na imparcialidade com que ele tratava todos os assuntos em Patos de Minas. Eu tive a honra, né, de poder ter sido entrevistado por ele e também quero ressaltar a forma com que ele fazia as perguntas, era de forma muito respeitosa e ele deixava todos os seus entrevistados de uma forma muito à vontade para falar de forma aberta de tudo aquilo que acreditava. Por isso, o Edilson realmente merece toda a homenagem que a Jovem Pan hoje traz e faz para ele. Nascido em 1963, Edilson Guimarães iniciou sua carreira na Jovem Pan Patos em março de 2012, uma jornada de 10 anos que se confunde com a própria história da emissora.